Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Brito, eu sou o professor formador de vocês dessa disciplina, desse componente curricular, Introdução aos Estudos da História. Queria desejar a todos vocês boas-vindas a mais uma disciplina junto com que irei ministrar junto com companheiros como Gabriel, Jeane, Juliana, Grace, Carmen, e que vamos passar entre 10 a 12 semanas abordando temas conceituais que formam a nossa área de saber, o nosso ofício, a nossa profissão, que é a história. A disciplina de Introdução aos Estudos da História, ela é um marco super importante na formação de historiadores, historiadoras e professoras de história, porque é nesse momento que vocês vão perceber que a forma como nós elaboramos conceitos dentro da história, a forma como nós pensamos, praticamos e escrevemos história, também possuem histórias. Então, aqui, basicamente, vocês serão introduzidos à história da história, através de estudos de correntes de pensamento da história, pensamentos filosóficos e políticos e sociais também, até porque é uma disciplina transdisciplinar, interdisciplinar. Então nós vamos desde da formação dessa categoria emblemática que é o historiador na Antiguidade Clássica, especificamente na Grécia. Vamos passar pela Idade Média, trabalhando um conceito super curioso e interessante, que é a história como mestra da vida. Vamos estudar a história no Iluminismo. Vamos chegar no século XIX, vamos estudar ela dentro da corrente do pensamento do marxismo, que cunhou teses de história super interessantes, e vamos chegar no século XX para trabalhar a escola dos análises, que é um marco epistemológico na forma como se produz história, na forma como se amplia categorias, se abordam e se trabalha novos sujeitos e com novas fontes históricas, até chegar numa história cultural. É longo, você percebe que a gente tem pontos a refletir que vai desde a Antiguidade Clássica até o século XX, então a gente vai fazer alguns recortes, mas é bem interessante porque é uma disciplina bastante introdutória. Ela tem uma carga erudita bastante alta, então ela exige, tem como uma necessidade a leitura de vocês, então isso a gente vai cobrar bastante. Teremos já na primeira semana, amanhã, até porque esse vídeo ele fica aberto hoje, amanhã, terça-feira, vocês terão uma aula síncrona, onde nós vamos, todos nós, eu e os nossos professores, tutores, vamos nos apresentar e vamos falar um pouco de como a disciplina ela vai funcionar. Teremos uma avaliação dividida em 3 partes, né? A primeira VA, onde a gente vai trabalhar com um trabalho em dupla em torno das teses de história do marxismo, teses de história marxista, e depois na segunda VA nós vamos desenvolver um trabalho em torno da escola dos análises, né? Que é super importante. Então, o primeiro texto que abre essa semana é o texto de um historiador super importante, super contemporâneo, professor da Escola de Altos Estudos da França, que é o texto do François Hartog, onde ele trabalha, basicamente, a invenção dessa figura tão importante na história do Ocidente, que é a invenção do historiador. Enquanto detentor de práticas, de uma identidade super específica e singular, de uma subjetividade também bem polissêmica até então. Isso tudo na Grécia, onde ele vai nos auxiliar a perceber que seriam os gregos que iriam costurar e elaborar a identidade desse historiador, desse personagem que nós conhecemos até hoje. E ele vai falar especificamente que essa identidade desse personagem, as práticas, as formas de pensar desse historiador na Grécia Antiga, elas irão beber muito da fonte de uma narrativa
literária, que é a epopeia. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção que nesse primeiro momento, na Antiguidade Clássica, a gente vai ter a elaboração da experiência em relação ao tempo, porque isso é muito comum nos textos do François Hartog. Ele é responsável pelo um conceito revolucionário que é regime de historicidade. A gente vai chegar lá, que é a experiência das sociedades no tempo. Cada sociedade e cada cultura, ela pensa o tempo e pensa a história de forma diferente, mas todos pensam tempo, história, relações humanas em meio ao tempo. E aí ele vai demonstrar que na Grécia Antiga, especificamente, havia um relacionamento muito forte com essa corrente da narrativa que é a epopeia. Isso é muito importante porque eu quero que vocês reflitam algo. Nós estamos nesse primeiro momento falando sobre a formação da história, a construção da figura do historiador no Ocidente. E a gente não pode, de forma alguma, produzir apagamentos em torno da forma como se constrói o pensamento histórico em outras sociedades, porque nesse mesmo momento que a gente está falando aí, na África estava se produzindo conceitos de história, na Ásia, na América. Então, nós não podemos, de uma forma ou de outra, caminhar sustentando um pensamento eurocentrado que apaga essas outras formas de elaboração da história. Nós vamos trabalhar nesse primeiro momento a história na Grécia Antiga, a forma como se pensa essa história, mas nós vamos sempre falar sobre os conceitos de história também dentro dessas outras sociedades. Como eu disse, amanhã tem aula, a gente tem 12 semanas para refletir bastante. Eu vou tentar postar esses vídeos curtos, os outros professores também vão tentar colocar. Leiam, participem dos fóruns. Os fóruns valem pontuação. Participem dos fóruns, porque a nota de vocês é composta por trabalho e a participação dos fóruns, tá certo, pessoal? Nos vemos amanhã. Ficamos disponíveis no AVA sempre para trocar essa ideia. Muito feliz em trabalhar com todos esses polos e com todos vocês, tá certo, gente? Tchau, tchau e bom estudo!